Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta o que significa o termo província em Marcos capítulo 5, versículo 10, questionando se tem o sentido territorial ou dimensional, ou ainda se os demônios estariam se referindo a um feudo de espíritos malignos. Bem, a passagem diz na versão Almeida Corrigida Fiel, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Marcos 5, 10. Também em outras versões eu encontrei país, território, região. Eu não sei qual seria a resposta exata para a sua pergunta, mas o termo poderia tanto estar falando da região dos Gadarenos, pois é a mesma palavra grega, chora, usada no primeiro versículo, como também ao cemitério. Está se referindo ao cemitério. Demônios na Bíblia aparentam apreciar a morte ou estar perto de mortos, daí a morada daqueles possessos gadarenos está sendo entre as tumbas. Acredito que os demônios têm uma necessidade de um corpo físico e por isso são saudosos do corpo tangível que podem ter tido no mundo pré-adâmico, antes da queda de Satanás e da destruição do mundo antigo. Isso pode ter acontecido num dilúvio sem sobreviventes, hominídeos ou animais, ao contrário do dilúvio que veio depois, quando sobreviveram Noé e sua família. Em Gênesis 1, versículo 2, nós vemos que, decorrente desse juízo de Deus, que aconteceu em tempos imemorais, não sabemos quando, a terra se tornou um caos de trevas e águas. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, de 1 a 2. Isaías diz que não foi assim que a terra teria sido originalmente criada. O Deus da Bíblia não é um Deus de criar coisas caóticas, coisas defeituosas. Isaías diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Ao contrário dos anjos, que possuem um corpo espiritual, com o qual se apresentam quando aparecem na Bíblia, podendo até ser confundidos com seres humanos, já os demônios são chamados também de espíritos imundos, ou seja, são seres espirituais. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Os homens. Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Gênesis 18, 1 e Gênesis 19, de 1 a 5. Então não eram espíritos, aparições, eram homens. Os anjos têm um corpo que é visível. Uma passagem em Hebreus 13, versículo 2, que talvez se refira a esse episódio envolvendo Abraão e Ló, mostra que a aparência dos anjos pode ser humana, o que faria com que alguns viessem a recebê-los como se fossem homens normais. A passagem não especifica que tipo de anjos, eu acredito que o mesmo deve valer para os anjos caídos. A passagem é assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Nós não sabemos qual a aparência de Satanás, porque ele não pertence à classe dos anjos, mas sim dos querubins. Mas nós sabemos que ele pode se apresentar na forma de anjo também, ele tem esse poder. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, escreve Paulo em 2 Coríntios 11, versículo 14. Ele é chamado de querubim em Ezequiel. Tu eras o querubim ungido para cobrir.
e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel 28, versículo 14. Quando o Senhor mandou Moisés fazer 2 querubins para colocar sobre a tampa ou propiciatório da arca, ele indicou que os querubins teriam asas, o que já denota que a sua aparência não é a mesma dos anjos como aqueles que visitaram Abraão e Ló. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Êxodo 25, 20. A expressão rostos ou faces no plural pode tanto se referir aos 2 querubins ou aos mais de um rostos ou faces com que um querubim aparece na Bíblia. Sim, a aparência dos querubins em Ezequiel é difícil de explicar em termos concretos, porque, abre aspas, cada um tinha 4 rostos, o rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e o do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Ezequiel 10, 14. Em Ezequiel 41, 18, cada querubim tinha 2 rostos, o que dificulta ainda mais a sua identificação em termos do que nós conhecemos na Terra. Na Bíblia nós encontramos ainda outros seres que habitam o mundo espiritual, como os arcanjos, em Judas 1,9, os vigias, em Daniel 4,13, os seres viventes, em Ezequiel 1,5, os embaixadores, em Isaías 33,7, os espíritos, os serafins, em Isaías 6,2, além dos espíritos malignos ou demônios, em Mateus 8,31. E talvez outros seres que são difíceis de identificar no texto bíblico, porque às vezes eles aparecem com nomes simbólicos. Assim, os demônios, ao contrário dos demais seres do mundo espiritual com diferentes aparências, parecem precisar de corpos para se sentirem completos e por isso podem possuir pessoas e animais. Nós vemos apenas um caso na Bíblia de possessão não demoníaca, que foi quando Satanás, que é um querubim, que não é anjo nem demônio, se apossou de Judas. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, em Lucas 22, 3. Quanto à sua dúvida se o termo província daria a entender que demônios possuem feudos, tudo o que eu sei é que eles realmente gostam de andar em grupos ou legiões. Aqueles homens gadarenos estavam possuídos por pelo menos 2.000 espíritos malignos, pois foi esse o número de porcos possuídos e mortos no penhasco, caindo pelo penhasco. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Então os demônios também podem ter mais de um numa pessoa. Então é apenas uma conjectura que tenham sido 2.000, porque no mínimo foram 2.000, porque poderia ter mais de um em cada porco também. Até mesmo na parábola de Jesus, não é apenas um espírito maligno que passa a ocupar a casa vazia de Israel, mas 7. E 7 aqui tem um sentido de número completo. Repare que na parábola, Jesus não está falando de um homem específico possesso de demônio. Não, ele está falando de toda uma geração de Israel. A passagem é assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E aí vem a explicação do que ele está falando. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, 43 a 45. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.